Renata e eu e meu grupo vamos falar um pouco sobre o livro Desterro dos Mortos. E a ordem de apresentação vai ser a seguinte: eu vou começar falando um pouco sobre a biografia de Aleilton Fonseca, logo em seguida vem Adriel falando um pouco sobre algumas obras de Aleilton Fonseca, em terceiro Velino, que vai falar um pouco sobre o livro, em quarto Mariana, que vai falar um pouco sobre o conto Sorriso da Estrela, e em seguida vem Ana Clara por último, que vai falar e vai fazer uma análise sobre o conto Sorriso da Estrela. Então, até os dias atuais, Aleilton Fonseca é um escritor muito importante para o meio literário. Ele nasceu no dia 21 de julho de 1959 em Firmino Alves, na Bahia, e viveu a sua infância e adolescência toda em Ilhéus. Ele sempre foi uma pessoa muito apaixonada pelo meio literário. Ele escrevia muitos contos, muito poema, e aí seus primeiros textos eles passaram a ser publicados em jornais. E aí em 1977, depois de um bom tempo, ele se formou em técnico agrimensor, só que ele nunca foi buscar seu diploma porque sua fascinação sempre foi o mundo literário, ele sempre gostou muito de escrever poemas, fazer contos, enfim. E aí nesse mesmo ano, ele passou a publicar os seus textos no Jornal da Bahia, de Salvador, e tendo muito sucesso, realizando muito sucesso e ganhando alguns concursos, sendo um deles o concurso permanente de contos, que fez com que ele só fosse aumentando cada dia mais, tendo ainda mais sucesso. E aí, com 18 anos, ele deu sua primeira entrevista e ele foi apresentado como o mais novo escritor que surgia no sul da Bahia. Algumas obras publicadas por Aleilton Fonseca. Sua primeira obra, publicada em 1981, foi a obra O Movimento de Sondagem. Em 1984, ele postou a obra O Espelho da Consciência. Em 1997, foi publicada a obra Jaú dos Bois. Em 2001, O Desterro dos Mortos. Em 2003, O Canto da Alvorada. Em 2006, Nhô Guimarães. Em 2007, Todas as Casas. Em 2009, O Pêndulo de Euclides. Em 2010, A Mulher dos Sonhos. Em 2014, sua última obra publicada, que foi Jorge Amado, Cacau a Volta ao Mundo em 80 anos. Boa tarde, meu nome é Leno e hoje eu vou falar um pouco sobre o livro Desterro dos Mortos. O livro Desterro dos Mortos, do autor Aleilton Fonseca, que tem sua data de publicação no dia 3 de novembro de 2016, tem 124 páginas e a editora de publicação é a Relume do Mará. É um livro que possui um conjunto de 12 contos. Nesses 12 contos, os personagens sempre se deparam com conflitos da vida, como por exemplo, o amor, a compaixão, a dor, a finitude, etc. O livro cita muito a morte, mas não só a morte das pessoas, também cita a morte de lugares, de memórias, etc. A morte marca a narrativa e instiga o leitor a pensar sobre sua existência material. O primeiro conto do livro é o conto Sorriso da Estrela, mas eu não vou apresentar agora sobre ele, pois ele vai ser apresentado mais adiante. Então vamos para o segundo conto. O segundo conto é O Avô e o Rio, que vai falar da história de um neto que vive com seu avô, sendo que esse neto não dá muito valor às suas origens, ele não gosta dos pais, etc. E ele vive sempre com o avô. E todos os dias, ele e o avô iam à margem do rio colocar terra para poder o rio não avançar. E por isso, esse conto vai ter essa metáfora, que esse ato deles ir lá e colocar terra no margem do rio vai ser justamente eles conquistando seu espaço naquele lugar, conquistando seu espaço na vida. Um dia, o rio sofre enchente, todas as casas à margem do rio são invadidas, menos as deles. E todos os dias, eles continuam sempre colocando terra na margem do rio. Ao decorrer da história, o avô fica velho e cansado e apenas o neto vai lá todos os dias e continua colocando terra na margem do rio. Um dia o avô morre e diz ao neto que ele já está preparado para cumprir essa tarefa. E o neto sozinho, todos os dias, vai lá e coloca a terra na margem do rio. O terceiro conto é O Pescador, que vai contar a história de um rapaz que volta à sua cidade natal. E lá ele encontra o pescador. E depois disso surge o interesse de escrever sobre a pesca. Escrever sobre como a pesca funciona, etc.
Ele pede para ir com o pescador, porém o pescador não gosta muito da ideia, mas acaba aceitando. E quando eles estavam navegando, o pescador descobre que o protagonista é amigo dele de infância. E depois dessa descoberta, a pesca fica muito mais leve e muito mais animada, muito mais motivadora. Um dia, eles passam perto da cidade e decidem ir a um bar de um também amigo de infância. E lá o protagonista olha para a foto e simplesmente esquece de tudo. Esquece do pescador, esquece do rapaz que eles foram visitar no bar. Esquece de tudo. É como se nada daquilo tivesse existido, é como se ele não tivesse existido. Quarto conto, Para Sempre. Ele vai falar da história de um garoto que tem sua mãe à beira da morte. Esse garoto sempre viveu sem seu pai, pois para ele o seu pai estava morto, mas antes da mãe morrer, ela diz que o pai está vivo. E o garoto, sabendo disso, fica curioso, para saber quem é seu pai, encontrar seu pai. Mas antes disso ele vai para a casa do Senhor Felício, que era um jardineiro e coveiro. O Senhor Felício ensina a ele a jardinagem e como ser coveiro. Depois de muito tempo, o Senhor Felício acaba morrendo e revela antes de morrer que era tio do garoto. E o garoto acaba assumindo seu lugar, aceitando que o Senhor Felício era seu tio, acaba assumindo seu lugar como coveiro. Mas ao decorrer da história, ele descobre que o Senhor Felício, na verdade, era seu pai. E que não tinha dito isso ao leito da morte, pois seria muito mais impactante. Ia aceitar muito mais se ele fosse apenas seu tio do que se ele fosse realmente seu pai. Por isso ele não disse. E o menino coveiro, cuidando do conto do cemitério, com seu pai e sua mãe nele. O quinto conto vai ser O Voo dos Anjos. Ele vai contar a história de um garoto que participava da paróquia. Ele não gostava de participar dessa paróquia, ele sempre achava muito chato, sempre queria evitar aquele lugar, sempre queria sair dali. Só que um dia chega uma companhia para ele, uma menina chamada Ângela. Era uma menina muito bonita. E depois daquele dia da chegada dela, ele passou a sempre querer ir para a paróquia, sempre começou a achar mágico, divertido, interessante ir para a paróquia. Depois de crescidos, esse menino e Ângela acabam se envolvendo, e aí é justamente aí que entra o nome do conto, O Voo dos Anjos. O menino que perdeu sua inocência e que passou a ter sua vida adulta. Sexto conto, O Sabor das Nuvens. O Sabor das Nuvens vai falar da história de um protagonista que ele volta à sua cidade natal. E na sua cidade natal, quando ele era criança, tinha uma fábrica de biscoitos que ele sempre adorava, ele sempre tinha curiosidade de entrar lá. Só que o guarda da fábrica nunca deixava. Depois de adulto, ele volta e vai visitar a fábrica. Só que quando ele vai lá, ele percebe que a fábrica não está mais funcionando. A fábrica simplesmente tinha deixado de existir. Mas mesmo com isso, ele ainda consegue sentir como se a fábrica estivesse funcionando, como se todo mundo estivesse ali, como se a fábrica estivesse a pleno vapor. Justamente aí que entra o nome do conto, O Sabor das Nuvens, o sabor da fábrica ainda funcionando a pleno vapor. Sétimo conto, O Casal Vizinho. O Casal Vizinho vai falar da história de um casal que era muito conflituoso, sempre aconteciam muitas brigas entre eles. E era sempre a mulher que cedia. Mas um dia a briga foi muito feia e a mulher não cedeu e acabou indo embora de casa. Os dois se separaram. Mas depois de um tempo, ela voltou para ver seu cachorro. Ela gostava muito do cachorro e queria ver como ele estava. Depois da visita, ela pede ao seu ex-marido para que possa levar o cachorro. Só que ele não deixa e por isso ela fica, obviamente, com raiva dele. E o que aconteceu? A única coisa que une os dois agora é o cachorro. Oitavo conto, Amigos. Esse conto vai falar da história de um casal que tinha uma relação totalmente estável e eles tinham um amigo em comum. Esse amigo, na verdade, era o primeiro amigo do homem. Só que esse homem apresentou ele e a sua mulher, tiveram muita afinidade. Eles se deram muito bem, se conversavam bastante, eram muito amigos. Só que um dia esse amigo teve de viajar, foi embora. E tempos depois ele voltou. Quando ele voltou, ele foi fazer uma visita aos dois. Porém, o homem fica com muitos ciúmes, mas obviamente deixa eles conversarem, deixa eles se relacionarem. Esse amigo vai embora de novo, graças ao marido, graças ao ciúme do marido, mas um tempo depois volta de novo. Mas o marido dela não liga mais para ele, ela não quer mais saber nem dele nem da mulher. E por isso, eles dois acabam se relacionando e fogem da casa dele. O que vai acontecer?
acaba morrendo um amor estável e acaba nascendo outro amor. Nono conto, In Memoriam. In Memoriam vai contar a história de uma senhora que ela era muito rica, mas ela gostava de um rapaz que não tinha condições financeiras favoráveis. Ele era bem humilde, mas essa senhora acaba largando tudo para poder ficar com ele. Era um casal muito apaixonado, eles viveram por muitos anos, tiveram vários filhos e netos. Porém, um dia, o senhor, chamado Francisco, acaba morrendo. Só que a senhora, na hora do almoço, sempre colocava o prato de Francisco ali, como se ele sempre estivesse ali. Com o passar do tempo, ela continuou fazendo isso, até que chegou um momento que ela estava muito velha e cansada, e parou de fazer isso. Só que um dia, quando a família estava toda reunida, ela que decidiu fazer tudo, assim como fazia antigamente. E como de costume, colocou lá o lugar de Francisco. Só que, ao final do jantar, Francisco, de alguma maneira, chama ela para a sala. E lá ela diz: agora você pode me levar, Francisco. Esse conto vai expressar o quê? Que mesmo com a morte física, o amor não acaba. 10º conto, o Desterro dos Mortos, que vai ser a exilação dos mortos. E justamente esse conto que dá nome ao livro. Nesse conto, o protagonista começa falando que o seu pai está na UTI, em gravíssimo caso, está prestes a morrer. E esse personagem fica instigado com isso, pois ele queria ter mais contato com o pai antes da morte dele. O pai acaba morrendo, o enterro dele vai ser um enterro muito mais frio, um enterro sem contato, sem o filho sentir a dor da perda do pai. E é justamente aí que está o nome do conto, o Desterro dos Mortos, a exilação, a isolar os mortos do cotidiano. Isso é um reflexo da nossa vida atual, nossa vida corrida, uma vida em que não tem tempo para nada. E os mortos são exilados e desprezados. 11º conto, o Jaú dos Bois. Jaú dos Bois vai ser um conto em que um protagonista recebe a missão de seu pai para encontrar o seu primo, Jaú dos Bois. Esse filho procura bastante por Jaú dos Bois e um dia consegue entrar em contato com ele. Mas a resposta demora muito e o pai acaba morrendo. Mas mesmo assim, esse protagonista vai encontrar com o Jaú dos Bois. Ao encontrar com o Jaú dos Bois, ele vai saber que Jaú dos Bois era uma ótima pessoa e achou fascinante o domínio com relação aos bois. Um dia, o dono da fazenda de Jaú dos Bois acaba vendendo um dos bois favoritos dele para poder pagar a sua caminhonete. Jaú fica muito triste e doente. E um dia, Jaú acaba morrendo. Mas, antes de Jaú morrer, o protagonista tinha escrito um livro para Jaú. Um livro de como ele é fascinante, a forma de como ele tratava os bois. Ele queria mostrar esse livro a Jaú, mas acaba chegando tarde demais. Mas, mesmo assim, ele foi eternizado nas palavras, eternizado no livro escrito pelo protagonista. 12º conto, Nhogo Guimarães. Nhogo Guimarães vai contar a história de uma senhora que tinha um grande amigo chamado Nhogo Guimarães. Ele sempre ia lá visitar ela e seu marido. Só que um dia ele parou de ir. Mas mesmo assim essa senhora continuava esperando ele, com esperança de que ele voltasse. Um dia essa senhora se desiludiu e percebeu que ele nunca mais ia voltar. Mas, mesmo assim, ele continua vivo no coração dessa senhora. Dentre as obras de Aleilton Fonseca, destaca-se o Desterro dos Mortos, que encontra-se o conto O Sorriso da Estrela, que é uma narrativa em primeira pessoa, onde o narrador Pedro descreve suas recordações do dia em que sua irmã Estela, de apenas 13 anos, morreu. Neste conto é narrada a relação entre os dois, que não era tão amigável assim. Estela demonstrava todo o seu amor, carinho e atenção por Pedro, só que Pedro não ligava e chamava de sua doida diferente. Depois do acontecido, Pedro, com apenas 10 anos, começa a perceber o quanto amava sua irmã. A narrativa começa no velório de Estela e Pedro revoca momentos passados e percebe que deveria ter valorizado mais e sentir a falta e querer se desculpar por não ter sentido elementos antes. Assim, Pedro recorda de sua irmã sempre amigável, que agora está morta. E no final da narrativa, Pedro reconhece o apelido que tanto odiava, que era motivo de tantas brigas entre eles, que era Dindim.
sou a aluna Ana Clara e eu vim falar sobre a estrutura e análise do texto narrativo. Bom, o texto narrativo, a intenção do texto narrativo é narrar ou contar uma história. Bom, e como todo texto, ele tem uma estrutura. A estrutura do texto narrativo temos o tempo, espaço, que é onde ocorrem os fatos que estão sendo narrados, contados, a ação, personagens, narrador, o foco narrativo, que no caso é o ponto de vista, ou seja, se é em primeira pessoa ou terceira pessoa. Temos o conflito, que o conflito ele se caracteriza por ser uma ação que origina o clímax. Ou seja, ele antecede o clímax porque é o que origina o clímax. Logo depois do conflito vem o clímax, como eu já havia mencionado, e por fim temos o desfecho. Bom, eu agora vou fazer a análise do conto O Sorriso da Estrela. Bom, primeiramente, o tempo em que ocorre é um tempo psicológico, porque ele está voltando memórias do passado, enfim, contando fatos do passado. O espaço em que ocorre essa história é no quarto de Estela, quarto de Dindinho, casa de Dindinho. Bom, temos o narrador personagem, que é aquele que participa da história, ou seja, narra os fatos e participa da história. Foco narrativo, temos primeira pessoa, que é o que predomina no texto. O foco narrativo é esse, primeira pessoa, afinal temos o narrador personagem. O discurso predominante é direto. Os personagens temos que classificá-los como protagonista, antagonista e secundário. Os protagonistas do conto O Sorriso da Estrela é Pedro, que era carinhosamente chamado por Estela como Dindinho, e Estela, a própria Estela. Como antagonista, temos os amigos de Pedro, e como secundário, temos a mãe e a madrinha de Pedro e a mãe de Pedro e Estela. Bom, o conflito, que é algo que antecede o clímax, ou seja, aquilo que foi o motivo do momento mais do conto ter acontecido. Bom, o conflito desse conto é o fato da morte de Estela. A morte de Estela é o conflito do conto. O clímax é a morte de Estela. E depois do clímax temos o desfecho. O desfecho é quando Pedro aceita ser chamado de Dindinho, aceita que ele realmente é Dindinho, que era o apelido que Estela chamava carinhosamente. Bom, e por fim, o enredo. Vou contar um pouquinho do enredo para vocês. No conto, temos um enredo caracterizado por um garoto chamado Pedro, que tinha Estela como irmã. Porém, a relação deles não era uma relação saudável de irmão e irmã. Era uma relação meio conflituosa, porque Pedro ele não aceitava o jeito de Estela, o jeito que Estela tratava ele. Ele meio que... É porque Estela era uma garota extremamente carinhosa, que demonstrava o tempo todo o carinho que ela tinha pelo irmão. Só que Pedro era mais frio, mais recatado e não aceitava esse jeito de Estela. Então ele destratava a irmã. Destratava de verdade da pior forma possível. E Estela morre. E é aí que Pedro, no caso Dindinho, que era o apelido que Estela o chamava carinhosamente, ele se dá conta de que deveria ter aproveitado mais a sua irmã em vida. Infelizmente, gente, é na morte, né, que a gente aprende a valorizar as pessoas. E foi isso que aconteceu. Ele aprendeu a valorizar a irmã quando ela já não estava mais entre eles.
E, por fim, ele conta a história, ele volta no passado, conta as histórias, se lamenta muito pelo jeito que ele tratava ela, conta algumas coisas que aconteceram. E, por fim, temos que ele realmente aceita esse apelido de Dindinho, ele realmente aceita que ele é Dindinho, que era como ele era chamado carinhosamente pela irmã.